Um incêndio agora há pouco destruiu parte de um bar, né, que muitas vezes funciona também como boate, né, como casa de eventos. O Carlos Daniel está ao vivo com a gente agora, está por lá acompanhando esse trabalho. Coloca ele para a gente aqui na tela já. Vamos acompanhar. O Carlos, qual que é a situação? Estou vendo aí, né, as luzes, o giroflex do Corpo de Bombeiros. Conseguiram apagar o fogo, se bem que estava chovendo agora há pouco, né? Como é que foi essa história, amigo? Justamente isso, Nelson. Por muita sorte, chovia no momento em que os bombeiros chegaram aqui nesse bar, né, que é inclusive muito conhecido aqui na região, é um bar bem frequentado, e as causas desse incêndio ainda estão sendo investigadas, mas a chuva acabou contribuindo para apagar as chamas, que foram muito altas, muito intensas. Inclusive aqui nesse momento, há 3 caminhões do Corpo de Bombeiros. Foi um trabalho extremamente exaustivo, intenso, para que os policiais conseguissem controlar essas chamas. Infelizmente, o rescaldo desse trabalho é que o bar está completamente destruído. Você percebe ainda que os bombeiros, eles ainda fazem algumas vistorias, né? Estão olhando de fato toda a estrutura que neste momento está 100% comprometida, porque você vê aí nas imagens que ele tem essa parte de madeira, né? Então tudo isso está consumido pelas chamas. Nesse momento também, Nelson, o comandante está à frente desse trabalho do Corpo de Bombeiros, ele entrou aqui no bar para verificar como está a estrutura após as chamas. Então esse trabalho, como eu disse, ainda está acontecendo neste momento, por isso que as informações ainda são um pouco, a gente ainda está apurando de fato essa situação. O policial pediu para a gente se afastar um pouquinho, eu estou aguardando inclusive também a saída do comandante da equipe do Corpo de Bombeiros, dessa guarnição do Corpo de Bombeiros, para a gente conseguir entender um pouco mais sobre a dinâmica, né, as circunstâncias e as causas desse incêndio. O que a gente percebe também ali, o Edmilson China vai mostrar nas imagens ao vivo, Nelson, é o dono deste bar, um senhor. Ele conversa neste momento com um policial militar, já separou também a documentação, já apresentou a documentação comprobatória aos policiais do Corpo de Bombeiros. E você vê no semblante dele, de fato, nítido, muita tristeza, né, por encontrar um estabelecimento nestas condições, completamente destruído, logo no início de um novo ano. Então, agora há pouquinho, ele era acalentado por alguns familiares, por alguns amigos. Ele chegou agora há pouquinho e, de fato, até se emocionou quando encontrou o estabelecimento dele nestas condições. Como eu disse, ainda não é possível afirmar as causas, o que teria provocado, se de repente, se foi intencional, provocado ou não, ou se de repente também um curto-circuito. Chovia muito no momento, então os moradores daqui da região, é uma área que tem muitos comércios, muitos estabelecimentos, mas tem também algumas residências. Eles nos contaram, Nelson, que quando perceberam as chamas já estavam bem intensas, já estavam bem altas. Inclusive, não sei se a nossa produção já separou aí essas imagens, mas nós temos imagens, né, que registraram o momento em que essas chamas consumiam esse bar por inteiro. E toda a estrutura, de fato, está comprometida. O tenente Paris, que está à frente desse trabalho. Tenente, a gente está ao vivo aqui na Record, ele ainda está fazendo esse trabalho, né? Pediu para a gente aguardar mais um pouquinho, porque, como eu expliquei, ele ainda está fazendo esse trabalho, verificando as dependências, né? Toda a estrutura das paredes, das pilastras, porque como essa estrutura aqui da frente, ela é de madeira, é possível, né, que haja ali o risco de desabamento. Então, o Corpo de Bombeiros, os policiais do Corpo de Bombeiros entraram no estabelecimento agora há pouquinho com todo o equipamento, com todo o preparo, e eles ainda fazem um trabalho chamado de rescaldo, que é esfriar a estrutura, né, utilizando esses caminhões d'água aqui do Corpo de Bombeiros, para esfriar toda a estrutura e evitar que assim o incêndio volta a acontecer, porque muitas dessas ocorrências fica ali alguma faísca, fica algum equipamento que após o incêndio está sendo consumido. Então esse trabalho, mesmo após o incêndio, as chamas altas terem sido controladas, digamos assim, ainda exige muito esforço e ainda acontece neste momento. O dono do estabelecimento conversa ainda com o policial militar, ele apresentou a documentação. É o seu Zé, ele inclusive é muito conhecido aqui também na região, né? Lamentou demais, obviamente, essa situação. A gente vai caminhar um pouquinho para cá, vou chamar o nosso cinegrafista Edmilson China, para a gente perceber um pouco desse trabalho do Corpo de Bombeiros, porque como eu expliquei para você que nos acompanha ao vivo agora no SP Record, há 3 caminhões grandes, né, com uma mega estrutura do Corpo de Bombeiros, e há também as viaturas que estão aqui
acompanhando e auxiliando nesse trabalho do Corpo de Bombeiros. O dono do estabelecimento ele já conversou com a Polícia Militar, já conversou também com o Corpo de Bombeiros. Deixa eu só tentar dar uma palavrinha com ele para saber como ele tomou conhecimento. Meu amigo, a gente está ao vivo aqui na Record. Primeiro, meus pêsames por essa tristeza, né? Infelizmente, um prejuízo gigantesco financeiro logo no início do ano. Como o senhor tomou conhecimento? Cadê meu amigo aqui? Olha lá, ó. O Gé me mandou um vídeo e eu estava em casa, eu moro em Schmidt e vim agora, cheguei agora. E pelo que os bombeiros falaram e pelo que eu imaginei, não tinha nada ali que causasse um incêndio. Deve ter sido algum curto-circuito com a hora da chuva, alguma coisa assim. Infelizmente, vamos lá, né? Vamos ver o que ocorreu e recuperar tudo. O que o senhor encontrou quando o senhor chegou aqui no momento? Eu não cheguei, não deixaram eu entrar, só chegou, só na rua. Mas eu recebi muito vídeo de amigos que passaram aqui e que falaram, né, me comunicaram. E eu moro lá em Engenheiro Schmidt e eu vim assim que possível. Inclusive eu vi o senhor mostrando ali a documentação, conversando com os policiais também do Corpo de Bombeiros. Estava tudo correto, tudo certinho com relação à prevenção, né? Tá sim, o meu alvará inclusive vence em maio e eu vim aqui com uma menina ali para ela ver se ela acha aqui no meu álbum fotografia, porque eles não estão deixando eu entrar lá por causa da fumaça. E eles querem um número. Eu falei, ó, mas vocês têm esse número lá, né? Mas para eles tem que ser agora. E eu não sei como eu vou fazer para achar. Eu vou tentar achar aqui. Meu amigo, obrigado. A gente espera que o senhor se recupere o mais rápido possível. Enfim, é algo que não está sob o nosso controle, mas a gente repara no semblante dele, né, Nelson, que ele tem, além, né, dessa dor de encontrar um estabelecimento, enfim, um empreendimento nessas condições, ele tem essa força de vontade nas palavras que vai recomeçar e que vai passar por cima disso. É o que a gente espera. Viu? Obrigado mais uma vez pelo depoimento do senhor, Nelson. Eu vou encerrar com essas imagens aqui. Logo mais ainda na segunda-feira a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre esse assunto, porque o trabalho do Corpo de Bombeiros ainda deve se estender pelas próximas horas. Inclusive a gente encerra aproveitando, informando aos motoristas que evitem passar por essa região, porque alguns trechos da Avenida da Saudade estão interditados nesse momento justamente por conta desse trabalho. Eu volto contigo, meu amigo.